Sabe aquela história de que um país funciona como uma casa? Então, tem um fundo de verdade nisso. Todo mundo precisa administrar o dinheiro, né? E os países não são diferentes. Para entender como eles fazem isso, a gente precisa olhar para uma coisa chamada conta financeira. Bora mergulhar nesse assunto e descobrir como ela mostra o que o mundo todo pensa da economia de uma nação. A lógica é basicamente a mesma, gente. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Tem que ficar de olho. Só que quando a gente fala de um país inteiro, aí a coisa muda de figura. Essa balança vira um verdadeiro termômetro que mede a febre da confiança internacional na economia. Ok, então vamos lá, direto ao ponto. A gente ouve muito falar em saldo positivo, né? Basicamente é quando entra mais dinheiro no país do que sai em termos de investimento. Simples. Mas o que isso quer dizer na vida real? Qual o impacto disso de verdade? Para a gente entender a conta financeira, primeiro temos que dar um passo para trás e olhar o todo. É como tentar entender um capítulo sem conhecer o livro, sabe? E o livro, nesse caso, é o balanço de pagamentos. Pensa nele como um extrato bancário gigante do país, registrando tudo que entra e sai em transações com o resto do mundo, desde a soja que a gente exporta até o investimento gringo que chega aqui. E dentro desse livrão, a conta financeira é um capítulo super importante. É a parte que foca só no fluxo de grana para investimento. É ali que a gente vê, preto no branco, se o capital está vindo para cá para construir coisas, para financiar projetos, ou se ele está indo embora. A lógica aqui é bem simples. Olha só, saldo positivo quer dizer que o país está atraindo mais grana de fora do que mandando para lá. É como se fosse um selo de qualidade, sabe? Um joinha dos investidores do mundo todo dizendo: a gente confia aí, a gente aposta nessa economia. Mas ter um saldo positivo não é só para ficar bonito na foto, nos gráficos de economia, não. Ele funciona como um escudo mesmo, uma proteção para a economia. E como é que funciona esse escudo? Bom, ele se apoia em três pilares principais. Primeiro, melhora a reputação do país lá fora, o que faz o crédito internacional ficar mais barato. Segundo, ajuda a tapar buracos em outras contas, tipo quando se importa mais do que se exporta. E o terceiro, que é importantíssimo, ele enche o cofrinho de moedas estrangeiras, as reservas. Isso dá poder de fogo para o Banco Central manter a nossa moeda estável. Então, no fim do dia, é isso. Cada dólar, cada euro, cada iene que entra não é só dinheiro, é um voto de confiança no futuro daquele país. Ok, a gente já viu que ele é um escudo, mas não é só defesa, não. Um saldo positivo também é um baita motor. Um motor que acelera o crescimento, a inovação, que impulsiona o progresso na vida real. Pensa numa reação em cadeia, uma coisa boa levando a outra. O investimento estrangeiro chega e não é só um número na tela. Ele vira fábrica, vira estrada, vira infraestrutura. E aí? Bom, aí a mágica acontece. Mais empregos são criados. Com o dinheiro vem também tecnologia nova, um jeito diferente de administrar, e tudo isso deixa as empresas locais mais fortes, mais preparadas para competir lá fora. Mas atenção aqui, porque tem um porém muito importante nessa história. Não adianta só olhar a quantidade de dinheiro que entra. A gente precisa perguntar: que tipo de dinheiro é esse? Porque acredite, a qualidade desse capital pode ser até mais crucial que a quantidade. É que existe uma diferença brutal entre os tipos de investimento. De um lado, tem o investimento produtivo. É aquele que chega para ficar, sabe? Que constrói coisas, que gera emprego por anos. Do outro lado, tem o capital especulativo. Esse é mais a risco. Ele vem atrás de lucro rápido e, na primeira instabilidade, some. E pode deixar um rastro de problemas. A meta, então, é atrair o capital que cria raízes, aquele dinheiro que não está só de passagem, que se transforma em algo concreto, em fábricas, em portos, em centros de pesquisa. É o tipo de investimento que constrói uma economia de verdade e não só um portfólio de ações. Bom, amarrando tudo isso que a gente conversou, fica bem claro, né? Olhar para a conta financeira e principalmente saber gerenciá-la é uma jogada de mestre no xadrez da economia global. É estratégico para o futuro de qualquer país. A ideia central que a gente explorou aqui pode ser resumida numa frase. O saldo positivo na conta financeira se consolida como um pilar de desenvolvimento econômico sólido e duradouro. Ou seja, não é só sobre ter mais dinheiro no caixa, é sobre construir uma fundação, uma base forte para um crescimento que dure de verdade. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Porque, veja bem, o desafio não é só atrair investimento. Isso é só o começo da conversa. O verdadeiro pulo do gato é como um país consegue atrair o tipo certo de investimento, aquele que constrói, que fica, que transforma.
porque é essa estratégia que, no final das contas, vai definir o futuro de uma nação.